Pai do Senhor Jesus, irmãos, passando por aqui para deixar uma palavra para os irmãos, tá bom? Cheguei agora da igreja e estou aproveitando a oportunidade para deixar uma palavra para os irmãos do canal Porta Estreita, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, eu sou o irmão José. Deixar uma palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do 1. Senhor, abençoe em nome de Jesus Cristo. Toma o teu servo, Senhor meu Deus, que esta palavra possa alcançar esta vida que está cansada. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, tá, irmãos? Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço eu não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só me lava os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, porque disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se, e outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Agora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele vinha numa longa viagem com seus discípulos. Ele vinha caminhando para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores e lá ser crucificado. Ele vinha com seus discípulos. E ele chega num certo lugar e ali ele manda preparar a Páscoa para comer com os discípulos. E ele pega uma toalha e uma bacia com água, ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Mas
a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés, nunca me lavarás os pés. Porque Judas não entendia o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus explicou que estava dando um exemplo, porque ele era Senhor e Mestre. E ele estava fazendo o trabalho de um escravo. Então Jesus disse para ele: o que eu faço, vocês não entendem agora. Porque Jesus estava nessa terra, irmão, como um servo de Deus, para morrer por nós, pecadores. Então Jesus estava dizendo que o servo não é maior que o seu senhor, e nem o senhor maior que o servo. Ele estava dando o exemplo que a gente tem que amar uns aos outros. Desta caminhada, irmão, meu irmão e minha irmã, essa caminhada que a gente vem andando com Jesus, a gente suja os pés, às vezes suja as vestes, às vezes a gente cai, mas o segredo não é ficar prostrado, é se levantar e continuar andando. Então Jesus lavou os pés dos discípulos, porque nesta caminhada às vezes a gente se suja, viu? A gente começa a andar com Jesus Cristo e a gente começa a ver coisas e a gente começa a ouvir coisas, e nesta caminhada a gente se suja às vezes. Então a gente tem que sempre ir até o Senhor para que Ele nos limpe. O que limpa o homem é a palavra de Deus. O que limpa o homem é a palavra de Deus. Às vezes a gente precisa ir aos pés de Jesus Cristo, fechar a porta do quarto e orar ao Senhor, e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, e pedir a Ele forças para continuar andando, e se levantar e acompanhar o Mestre, e não ficar para trás. Às vezes a gente não quer mais andar com a igreja, não quer mais andar com os irmãos, quer andar sozinho, e está errado. Nós temos que andar todos juntos. Igreja anda junto. Quando a gente começa a se separar e ficar sozinho, o que acontece? A Bíblia diz que o leão, o dragão, ele anda em derredor, tentando tragar aqueles que ficam para trás, que se isola, que fica sozinho. Então, quando Jesus lava os pés aos discípulos, Jesus está ensinando que às vezes a gente tem que ir até Jesus Cristo e pedir a Ele que nos limpe. Porque nesta caminhada, irmão, a gente às vezes suja os pés. Tem hora que temos que parar um pouco e dizer: Senhor, me socorre que estou fraco. Me socorre que eu estou quase parando. Sujei meus pés, sujei minhas vestes, caí, me levanta. Porque Jesus estava dizendo aqui que Ele estava dando o exemplo. Às vezes a gente tem que ir até um irmão e dizer: irmão, ora por mim, porque não está fácil não. Está difícil. Porque a caminhada que Jesus vinha com os discípulos era um deserto. Naquele tempo, eles andavam em estrada de terra, irmão. Sujavam os pés. E quando eles entravam numa casa, eles tinham que deixar as suas sandálias lá fora. E sempre tinha uma bacia d'água que o anfitrião, o dono da casa, na qual eles iam entrar, deixava uma bacia d'água, um banquinho, e às vezes quem era mais rico deixava um escravo para lavar os pés das visitas. E quando aquela pessoa chegava de longe, naquele sol quente, com os pés sujos, sempre ele sentava no banquinho, na porta da casa, e ele colocava os pés na bacia d'água e o escravo lavava os pés e secava. Aí ele entrava para casa, para dentro da tenda, e ali eles comiam e conversavam e adoravam ao Senhor.
É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que pedir, Senhor, me lava. Porque eu estou cansado. A caminhada é forte. O caminho é longo. O caminho é estreito. Tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu fardo que é leve. Então, irmão, a caminhada não é fácil. Tem dia que a gente se levanta para ir na casa de Deus se arrastando. A gente vai na casa de Deus numa oração, num culto, se arrastando. E Deus fala com a gente. Hoje eu fui num culto, estava garoando, estava frio. Foi difícil para levantar da cama, mas eu fui. E eu cheguei lá e encontrei outros irmãos mais fracos do que eu, que foram de pé. Eu fui de carro. Muitos irmãos foram de pé, com guarda-chuva na mão, porque estava garoando, chovendo, frio. E tinha pouca gente naquela igreja. E Deus usou uma mulher para falar. E a mulher leu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 28, por ali. Ela leu a passagem que Jesus estava passando, e uma mulher do fluxo, que tinha um fluxo de sangue, que há muito tempo havia fraca, ali já tinha gastado tudo com os médicos. Esta mulher chega e toca nas vestes de Jesus. Ela estava há 18 anos naquela situação, sangrando, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e ela não tinha sido ainda sarada. Ninguém sabia a cura para aquela mulher. Então aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Marcos 5, 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que lhe apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo o que tinha e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes. Tocou nas suas vestes, porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo que ele tocou a fonte do seu sangue, e logo que ele tocou, secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saía, que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Disse-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrando-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Você entendeu, meu irmão? Que cura o crente que está com problema de saúde, financeiro, espiritual, é Jesus, a fonte da água da vida, tá bom?
Jesus é quem cura o crente. Não se esqueça disso. Você que está cansado da caminhada, viu? Você que está triste. Você que está decepcionado com o caminho, com o evangelho, com os pastores, com a igreja. Eis aqui uma palavra para ti. Te assenta e pede Jesus para lavar os teus pés. Você que se sujou, caiu no pecado, a Bíblia diz que Deus levanta. Tá bom? Fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E fala ao teu pai. Tá bom? Às vezes a gente se suja mesmo, irmão. Às vezes a gente adoece. Mas a Bíblia diz que a mulher ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? A Bíblia diz que ele não fez nenhuma oração por aquela mulher. Mas a fé dela era que, se tão somente ela tocasse nas vestes dele, ela ficaria curada. Só que Jesus estava no meio de uma multidão. Mas só aquela mulher foi curada. A multidão toda não foi curada. Por quê? Porque aquela mulher pôs no coração dela que só o fato dela ir até Jesus e tocar nas vestes dele, isso seria o bastante. Jesus não orou por aquela mulher. Ela só tocou nas vestes dele e ela ficou sarada daquele mal que há 18 anos aquela mulher vazava sangue. Você entendeu, irmão? É pela fé. Tá bom? Se você tiver fé, hoje, pede a Jesus para tocar em você. Aquela mulher tocou em Jesus. Mas se você tiver fé, pede a Jesus para tocar em você e tirar esse mal da tua mente. O mal hoje, irmão, das pessoas, a doença hoje, a maioria de nós estamos doentes da mente, da cabeça. Não estamos mais raciocinando segundo a palavra de Deus. Estamos raciocinando, andando como loucos. Hoje, a luta do inimigo é ganhar a tua mente. A partir do que o inimigo domina a tua mente, ele domina todo o teu corpo, toda a tua casa, toda a tua família. Não deixa Satanás dominar a tua mente, tá bom? Pede a Jesus para te libertar. Se você quiser, eu vou orar, tá bom? Para que Jesus te alcance. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcance essa vida. Eu peço em nome de Jesus Cristo, toca nela, repreende o mal e toma essa vida para ti, Senhor Deus. Esta pessoa que está entregando a sua vida para o Senhor hoje, que não tem mais a quem recorrer, meu Deus, toma essa vida para si, perdoa os pecados dela, Senhor Deus. Escreve o nome dela no livro da vida. Se você crê, meu irmão, você já recebeu Jesus Cristo, começa a andar com Ele, tá bom? E não se esqueça, o caminho é longo e apertado, a porta é estreita, tá bom? Fica com essa palavra, Deus te abençoe. Um bom dia.